Nós vamos agora conversar com quem também entende de informações em tempo real, que é o nosso querido Jorge. Jorge Machado, todo lindo aqui no nosso programa para falar de Portal O Dia e notícias de lá. Você trouxe informações pra gente hoje, né? É isso, Vanusa Coelho, bom dia pra você, bom dia pra quem tá em casa nos acompanhando aqui pela tela da O Dia TV. Vanusa, eu tenho um destaque hoje do portal odia.com e ele é muito legal porque ele foi iniciado no jornal O Dia. Isso porque lá no jornal O Dia a gente tem um caderno, Vanusa, que se chama Teresine-se. E lá a gente traz dicas e curiosidades aqui da cidade de Teresina. E nesta edição especial a gente conta a história do Parque Piauí, que foi construído, Vanusa, pela Coab lá antes dos anos 70. E aí a gente conta a história a partir da visão dos moradores que ajudaram a construir o bairro. E aí é muito legal, Vanusa, porque a gente conversou com o senhor Francisco das Chagas Carneiro. Ele é pedreiro aposentado e tem 72 anos. E ele lembra nessa reportagem com orgulho, já que ele ajudou a expandir a cidade de Teresina. E aí, Vanusa, ele foi um dos primeiros moradores do bairro, ajudou a construir muitas casas na região e hoje, se a gente falar do Parque Piauí, a gente fala de um grande centro comercial. Lá tem de tudo, Vanusa, farmácias, barbearias, lojas de conveniências, bancos e muito mais. Então, assim, é quase, se a gente comparar com o Disseu, é bem parecido, já que os moradores eventualmente nem precisam sair do bairro para poder resolver algum tipo de pendência aqui no centro, por exemplo. E lá a gente conversou com muitos desses moradores que relembram, de fato, a história do Parque Piauí. E aí, Vanusa, além do senhor Francisco, a gente também conversou com a dona Maria Silva, que ela também tem mais de 70 anos, também ajudou a construir o bairro, uma vez que foi uma das primeiras moradoras lá da região. E nessa matéria especial, a gente também tem uma foto, Vanusa, do Parque Piauí, essa que vocês podem ver na tela. Olha só, Vanusa, como era o Parque Piauí lá nos anos de 1968. Essa imagem está lá, inclusive foi publicada no jornal O Dia, que agora também faz parte de um registro histórico. É bem diferente, né, Vanusa, do que é hoje. Muitas construções, a gente percebe também pela imagem que o Parque Piauí ficava também bem distante lá do centro. Pequenas ruas faziam essa ligação do Parque Piauí ao centro da capital. Hoje, com essa mudança, em 2024, a gente já tem milhares de vias alternativas que fazem essa ligação do bairro Parque Piauí com o centro da capital. E aí, Vanusa, esses moradores contaram também que antes ali só existiam casas até a região da Tabuleta. E da Tabuleta, que fica na Zona Sul, até o Parque Piauí, era tudo mato, não existiam construções. E aí os primeiros moradores que foram chegando, que eram ali da área da construção, predeiros, carpinteiros e outros dessas profissões de construção, é que de fato ajudaram no crescimento do bairro. E aí hoje, Vanusa, olha só como é que tá 2024 o Parque Piauí. Movimentadíssimo, né? Exato. E tem outros bairros próximos também, né? Acabou realmente virando uma cidade gigantesca. Tem muita gente que sai da Zona Leste e vai lá para a Zona Sul, Sudeste, né? Para buscar, com certeza, as compras. Muita gente mesmo. E eu acho interessante porque você falando aí dos anos 70, por exemplo, não era nem nascida. Gente, eu já vou fazer 52, você imagina aí quanto tempo não faz, né? E eu me lembro que quando eu trabalhava ainda em Timon, todo mundo brincava e dizia assim, Vanusa, tu tá indo viajar? Porque como eu morava lá pro Renascença 2, aí todo mundo dizia, a Vanusa hoje tá viajando, né? O pessoal tirava onda mesmo, a Vanusa hoje vai dar uma viagem. Porque realmente as casas eram bem mais distantes, né? Não era tudo tão perto. Hoje está tudo tão pertinho. Essa é a verdade. Quando cresce, já não é mais viagem. Ir para Altos é como se você estivesse indo para um bairro. Pois é, praticamente uma extensão da cidade de Teresina, né? E você sabia que o Porto Alegre, o Esplanada, Sérgio sabe muito bem disso. Sérgio era o cinegrafista na época, com o Jorge Riso? Acho que sim. Você sabia que quem lançou o Esplanada e o Porto Alegre foi eu? Que interessante. O Porto Alegre e Esplanada, quem fez a propaganda anunciando que ele estava chegando a Teresina foi Vanusa Coelho. Foi Sérgio, cinegrafista, Jorge Riso. Nós trouxemos, de uma certa forma, porque eu fui a garota propaganda na época, falando da chegada do Porto Alegre e da chegada do bairro Esplanada. Então hoje eu vou para o Esplanada, eu vou para o Porto Alegre, porque você pessoal nem imagina que não existia nada aqui e a gente estava anunciando a chegada
dos dois lados, né? Esplanada e Porto Alegre. Mais de 30 anos, né? Mais de 30 anos essa história. Muito interessante. Gente, tô ficando... O Parque Piauí, inclusive... O Parque Piauí, inclusive, vai completar 55 anos neste ano de 2024, né? Então, assim, é um bairro não tão antigo, né? Mas que os moradores, de fato, ajudaram a construir. E assim, Vanusa, é muito legal esse caderno especial Teresina. É interessante porque demais. Ele também traz a história da cidade de Teresina, documenta isso. Verdade. Então tá sendo muito legal contar essas histórias. Muito e além, bom. Vanusa, só pra gente encerrar aqui, além da história do Parque Piauí, a gente trouxe também nesse caderno especial, você pode inclusive acompanhar nessa reportagem, porque a gente colocou os links direcionáveis. A gente contou, por exemplo, Vanusa, a história da Avenida Antônio Freire, que é conhecida, Vanusa, como a menor rua do mundo. Achei super interessante essa história. Pois é, ela fica ali em frente ao Palácio de Karnak, ela tem apenas 200 metros, né? E ela faz a ligação entre a Igreja São Benedito, a praça que fica na frente, né? Então, assim, é muito legal porque a gente traz essas vivências, traz essas histórias e documenta, claro, tudo no jornal O Dia. E além da Avenida Antônio Freire, que é uma questão curiosa, né? Por ser a menor rua do mundo, inclusive está no Guinness Book, que é o livro dos recordes. Muito interessante. É muito legal trazer essas histórias também. A gente também contou, né, nesse mesmo caderno especial, a história da Rua 24 de Janeiro. Que ela, Vanusa, é conhecida também por ter marcado a independência do Piauí. Então, assim, são muitas histórias. Que quando você vai mexer, é muito interessante. Você vê que um dia o Piauí, no sul do Brasil, quantos comentários, quantas discussões de dizer que o Piauí não estava no mapa. E hoje está mais do que no mapa. Como diz as pessoas, sempre esteve. Na verdade, serve como curiosidade. Olha só essa história do mundo. Pois é. Inclusive está documentado. Olha, nesses links que vocês estão acompanhando agora na tela, tem essas informações. Você pode, por exemplo, acessar essas histórias para ter acesso na íntegra. Tem aí a Rua Antônio Freire, que é a menor rua do mundo, né? Pode cair no Enem, hein? Pode ir são curiosidades da vida também, hein? Em perder R$1 milhão. Pois é, inclusive, Vanusa, essa Rua 24 de Janeiro, ela é uma das maiores vias aqui da cidade de Teresina, tem quase 5 quilômetros de extensão e ela inicia lá na Zona Sul, no cruzamento da Avenida Professor Walter Alencar. E vai seguindo, no caso, até a Vila Operária na Zona Norte, ou seja, faz aí uma ligação entre os dois bairros e ao longo do seu percurso também conta com muitos estabelecimentos. A gente foi lá, verificou de perto esses estabelecimentos, as pessoas que trabalham na região e, como eu falei, ela marca a adesão de Oeiras ao processo de independência do país, ou do estado do Piauí. Então, assim, tem muitas pessoas que não sabem dessas histórias e a gente traz todas elas detalhadas no Teresina, que sai no jornal O Dia e também vai para o portal dia.com. Muito legal, vocês estão de parabéns. Parabenizar aí o portal, fazendo essa busca de informações e levando a informação para o mundo. Né? Se o mundo não sabia, agora fica sabendo. E é muito interessante porque é sempre bom. Por isso que eu digo que a informação, ela tem que ser assim, precisa. Quando você chega perto do povo, quando você está do lado do povo, você fica por dentro de informações que de repente você desconhece. Que só viram informações assim de credibilidade quando existe uma investigação de fato dos acontecimentos passados, né? Então vocês estão de parabéns. Pois é, Vanusa, a gente também ressalta a importância do Jornal O Dia como um documento histórico, né, para toda a sociedade. Verdade. Uma vez que está dentro dessas páginas, fica para sempre.